Olá, champs! Tudo bom? Nessa aula vamos estudar núcleo e divisão celular. Então, champs, o núcleo celular chamado de núcleo interfásico é o núcleo onde não está ocorrendo a divisão celular. Então, geralmente, quando estudamos o núcleo de uma célula, nós estudamos quando ele não está se dividindo. No processo de divisão celular, a gente estuda o núcleo em divisão. Então, o formato do núcleo, a quantidade de núcleos e até mesmo a ausência do núcleo, a gente consegue observar nos mais diferentes tipos de células do nosso corpo. Dependendo da função, o núcleo vai ter uma forma maior, menor ou até mesmo será ausente. Então é o seguinte, a respeito das partes principais de um núcleo interfásico. Então, o núcleo interfásico ele vai apresentar um envelope nuclear formado pela membrana externa e a membrana interna, vai apresentar no seu interior a cromatina é o DNA, é o material genético. A cromatina, ela pode ser dividida em heterocromatina e eucromatina. A heterocromatina é a cromatina condensada. A eucromatina é a cromatina que está descondensada. O envelope nuclear pode apresentar ainda ribossomos aderidos à sua superfície. Lembrando que o ribossomo tem função de síntese proteica. E o envelope nuclear também vai apresentar os poros nucleares, o local por onde vai ocorrer a passagem de substâncias de fora para dentro do núcleo e de dentro para fora do núcleo. Ainda falando sobre as partes do núcleo, encontramos o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, a parte mais escura do núcleo, que é uma região onde está ocorrendo formação do RNA ribossomal e dos ribossomos. E encontramos, por fim, o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo. Então, champs, essas são as principais partes aí do núcleo celular, do núcleo interfásico. Então, veja, vamos falar um pouquinho mais a respeito da cromatina. A cromatina, ela é separada em heterocromatina e eucromatina. É o seguinte, a heterocromatina é a cromatina que está condensada e inativa. O que significa inativa? Significa que não está ocorrendo o processo de expressão gênica, não está ocorrendo a produção de proteínas. Então, a heterocromatina inativa, ela não produz proteína, porque os genes estão inativos, porque eles estão condensados. Já a eucromatina, ela é descondensada e ativa. Por que ela é ativa? Porque ela produz proteínas, são os genes ativos. Só que veja, champs, a cromatina, vou representar aqui por esse desenho, a cromatina, ela é um material genético descondensado. Então, quando a gente estuda um núcleo interfásico, a cromatina está desse formato. Só que a cromatina em si, quando ela está descondensada, ela apresenta partes que ainda estão condensadas e partes que estão descondensadas. Então, se eu fosse pegar um trechinho aqui desse DNA, dessa cromatina, e fosse aumentar aqui para você, ó, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Então, o conjunto inteiro, ela está descondensada. Mas mesmo assim, tem umas partezinhas que ainda estão condensadas, olha. Então, essas partezinhas que estão condensadas é a heterocromatina e essas partezinhas que estão descondensadas é a eucromatina. Então, quando uma célula ela vai passar para o processo de divisão celular, seja mitose ou meiose, essa cromatina ela precisa se condensar em sua totalidade. A heterocromatina vai se condensar mais ainda e a eucromatina ela vai ficar condensada. Então, quando todo esse conjunto aqui, quando toda essa cromatina ela se condensa para poder ocorrer o processo de divisão celular, eu tenho a formação de estruturas assim, ó, chamadas de cromossomos. Dentro do cromossomo mutante aqui, né? Calma, deixa eu aumentar um negocinho aqui. Pronto. Então,
Nesses cromossomos aqui, você tem nada mais, nada menos do que a cromatina toda enrolada, a cromatina toda condensada. Por que esse processo de condensação da cromatina acontece? Para quando ocorrer a divisão celular, eu não ter perca de pedaços, para eu não ter partes do DNA aqui partidas. Assim fica muito mais organizado para acontecer a divisão. Observa aqui nessa imagem, Champs, que o DNA ela se enrola em moléculas de proteínas chamadas de histonas. Essas histonas elas vão dar uma maior proteção e estabilidade para essa molécula de DNA. Então veja que ela vai se condensando cada vez mais, ela se enrola mais ainda nas histonas para formar os nucleossomos. Depois eles vão se condensar mais ainda para formar os solenoides. Depois forma o cromonema, que é um filamento cromossômico bem simples, né, bem básico. E aí você vai ter um enrolamento mais ainda para formar finalmente as cromátides. Esse cromossomo aqui, no seu maior grau de condensação, é o cromossomo que a gente chama cromossomo metafásico. Então, quais são as principais partes de um cromossomo? Seguinte, todo cromossomo, Champs, ele vai apresentar as cromátides. O que são as cromátides? São esses braços aqui, ó. Então, por exemplo, aqui desse lado, eu vou ter a molécula de DNA toda enrolada, e aqui nesse outro braço eu também vou ter a molécula de DNA toda enrolada. Nesse outro braço aqui do lado, que eu vou colocar em amarelo, nesse outro braço, ele vai apresentar as mesmas informações, as mesmas bases nitrogenadas desse outro braço. Ou seja, as informações genéticas que estão aqui são as mesmas informações genéticas que estão aqui, porque o cromossomo ele está duplicado. Então, só para complementar aqui, ó, material genético condensado formando as cromátides. A gente até chama isso, né, de cromátides irmãs. Aqui no centro desse cromossomo encontramos o centrômero. Tá aqui. Esse centrômero ele será fundamental para que o fuso mitótico consiga se aderir a essa região para conseguir separar essas cromátides no processo de divisão. Os cromossomos, Champs, eles são separados em cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Então, nós seres humanos vamos apresentar um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 são autossômicos e 2 são sexuais. No caso, ó, das mulheres, elas vão apresentar o cromossomo XX como par sexual. No caso dos homens, eles vão apresentar o cromossomo XY como par sexual. Esses cromossomos sexuais, eles podem ser chamados também de alossomos. Tranquilidade, Champs. Então, cromossomos autossômicos são aqueles que não são sexuais. Bom, agora que você sabe um pouquinho sobre a composição do núcleo celular e também sobre as principais partes de um cromossomo, vamos entender melhor como é que funciona o processo de divisão celular. Então, antes de a gente estudar mitose e meiose, dá uma olhadinha nesse período daqui, nessa fase daqui que a gente chama de intérfase. Na fase de intérfase, né, o período de intérfase é o período entre as divisões. A intérfase ela é separada em G0, G1, S e G2. Na fase G0, Champs, significa que a célula ela não tem interesse de se dividir. Então ela não vai nem se preparar para a divisão celular. Ela fica como se fosse em stand-by, realizando apenas o seu metabolismo celular normal. Agora, quando a célula precisa se dividir, antes dela realizar o processo de divisão, ela tem que se preparar para a divisão. Então, a primeira etapa da preparação para a divisão é a etapa que a gente chama de fase G1. Na fase G1, a gente observa um crescimento daquela célula, porque se ela vai se dividir no meio, ela precisa aumentar o seu volume, senão ela sempre vai diminuir de tamanho, não é isso? E além do crescimento, a gente encontra a preparação para a síntese de DNA. Ao final dessa fase G1,
começa então a fase S. S de síntese. Na fase S, na fase de síntese, a gente encontra o processo de replicação do DNA, de duplicação do material genético. Porque se a célula precisa se dividir, se ela precisa se duplicar, o material genético também precisa ser duplicado. E por último, temos a fase G2. Na fase G2, temos aí mais um pouquinho de crescimento e a preparação para a divisão celular. Nesse exemplo daqui, a preparação para a mitose. Então, o período de intérfase, Champs, é o período de preparação para o processo de divisão celular, seja mitose ou meiose. Além disso, a gente pode encontrar aqui, nessa fase de intérfase, alguns pontos que a gente chama assim, ó, de checkpoint, ou ponto de checagem. Esse checkpoint, ponto de checagem, que acontece ao final de cada uma dessa fase, inclusive no final de cada divisão, serve exatamente para verificar se tudo aconteceu da forma correta. Então, por exemplo, será que aqui, depois da G1, a célula cresceu de forma correta? E será que ela realmente está preparada para a divisão? Se tiver, ok. Ela pode passar de fase. Tá aqui a check point, ou ponto de checagem. Aqui, por exemplo, na replicação do DNA. Será que a célula conseguiu se replicar em sua totalidade da maneira correta? Se conseguiu, checkpoint, passa. E assim sucessivamente. Bom, visto isso, vamos estudar a mitose. Veja, a mitose é um tipo de divisão chamado de divisão equacional. O que é uma divisão equacional? Divisão equacional é quando você mantém um número de cromossomos. Então, eu tenho aqui uma célula 2N, ao final do processo, irá formar também duas células 2N. Manteve o número de cromossomos, equacional. Então, as células filhas, no final do processo, serão idênticas à célula mãe. Quando é que vai acontecer a mitose? Crescimento, regeneração, cicatrização. A mitose, ela vai apresentar 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, você tem o desaparecimento da carioteca e o início da condensação do material genético. Na metáfase, você tem o maior grau de condensação do material genético, o alinhamento dos cromossomos na placa metafásica. Na anáfase, encontramos a separação das cromátides irmãs. E na telófase é o contrário da prófase. Você tem a descondensação do material genético e o reaparecimento da carioteca. No final da mitose, temos duas células filhas idênticas à célula mãe. Já na meiose, a gente tem a divisão do tipo reducional, ou seja, o número de cromossomos não será o mesmo ao final da divisão. Então, se você tem uma célula 2N, no final do processo, você terá uma célula N. Então, meiose, meio vai dividir no meio, uma célula 2N vai formar no final do processo uma célula N. Então, uma célula diploide vai formar uma célula haploide. Então, células filhas com a metade dos cromossomos. Quando é que vai acontecer a meiose? A meiose, Champs, ela vai acontecer no processo de formação de gametas. Então, você precisa formar um gameta masculino, por exemplo, N, e você precisa formar um gameta feminino, também N, porque no processo de fecundação, N mais N vai produzir um zigoto 2N. A meiose, ela vai apresentar duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é a fase reducional da meiose. A meiose 2 é a fase equacional da meiose, igual à mitose. Na meiose 1, ela vai apresentar as mesmas fases, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, também, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2.
Os eventos que vão acontecer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, na prófase, metáfase, anáfase e telófase, são idênticos ao da mitose, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, na prófase 1 da meiose 1, acontece um processo que a gente chama de crossing over. Crossing over é a troca de fragmentos. Olha aqui o que aconteceu. Troca de fragmentos. Esse crossing over é extremamente importante para variabilidade genética. Então, isso é o que é o diferencial da meiose 1, da prófase 1, da prófase e da mitose. Na meiose 2, a gente vai ter igualzinho à mitose. Mas veja, vamos ver mais alguma diferença aqui. Na anáfase 1 da meiose 1, você vai encontrar a separação dos cromossomos homólogos. Já na anáfase 2, da meiose 2, você tem separação das cromátides irmãs. Então, por exemplo, anáfase da mitose, separação das cromátides irmãs. Anáfase 1 da meiose, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2 da meiose, separação das cromátides irmãs. Então, a anáfase da mitose é igual à anáfase da meiose 2, porque acontece a separação das cromátides irmãs. Beleza, champs? Com essa aula, concluímos a nossa playlist de revisão de citologia. Até a próxima. Tchau, tchau.